Em Rio Largo, 5 empresas foram condenadas pela Justiça a pagar uma indenização de aproximadamente R$ 300 mil por danos sociais. O que é que essas empresas fizeram ou deixaram de fazer, não é? Elas violaram as exigências para conter a transmissão da Covid-19 nos estabelecimentos. De acordo com os autos, essas empresas estavam recebendo clientes e causando aglomeração sem que qualquer sinal de fiscalização fosse realizado. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que está com um advogado trabalhista, e explica para a gente, né, essa medida, é claro, é uma decisão que pode abrir precedente para outras decisões também. Mas é importante lembrar que as empresas continuam tendo responsabilidades, não é, minha cara Bia? Porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, né? Sem dúvida, Edson, os decretos municipais eles estão em vigor porque estamos na pandemia. Então, as regras que já valiam desde 2020, elas permanecem e, aliás, se atualizam. Mas só que houve um relaxamento de maneira geral, inclusive por parte de algumas empresas. Isso foi notado, foi denunciado ao Ministério Público, que solicitou que a Justiça condenasse essas empresas que estavam reiteradamente descumprindo esses protocolos de prevenção à Covid, aglomerando com seus clientes dentro dessas lojas. Então, 5 empresas foram multadas e deverão pagar um valor de R$ 300 mil por esse descumprimento. É uma indenização chamada de solidária. Então, as 5 empresas juntas deverão acertar e pagar essa quantia, esse valor de R$ 300 mil, que terá uma finalidade positiva, se a gente pode dizer, né? Porque esse valor será revertido ao Fundo Municipal do Idoso. Então, entre essas empresas multadas estão 2 bancos e também um supermercado, mas no total foram 5 empresas. Quem está aqui ao meu lado é o advogado trabalhista Henrique Messias. E a gente vai chamar ele para essa conversa agora, né, doutor Henrique, porque nós que somos consumidores, passamos muito por shoppings, por lojas e supermercados, comumente nos incomodamos com a quantidade de pessoas, o não respeito ao distanciamento na fila, né, que deveria ser aquele distanciamento de 2 metros. E muitos de nós não respeitamos isso, e eu me incluo neste grupo também, porque a gente realmente deixou de ter esse cuidado. Mas a decisão da juíza Marcli Guimarães de Aguiar, ela tem base num pedido de tutela de urgência do Ministério Público e também no cenário atual que a gente vive, né, com a alta de pessoas contaminadas, alta de mortes e de ocupação de leitos de UTI. Então, é uma preocupação e serve de exemplo para muitas empresas, né? Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite, pessoal no estúdio. Os telespectadores, é isso. Nós tivemos um processo, né, movido pelo Ministério Público, onde ele pede a condenação dessas empresas lá em Rio Largo, no município de Rio Largo, tendo em vista que essas empresas não estavam cumprindo com as regras do distanciamento social. As empresas, na medida em que elas abrem as suas portas para receber as pessoas, elas precisam observar aquelas regras de distanciamento, de fornecimento de álcool, da utilização de máscara, tudo isso que a gente já está cansado de saber. A gente sabe que essas medidas são necessárias. E com o arrefecimento da pandemia, né, as pessoas deixaram um pouco de lado essas regras que precisam ser observadas. Mas a gente tem, né, uma Ômicron, não é isso? Do coronavírus, uma variante, é isso, da coronavírus, e é preciso sim que se adote todas essas medidas para evitar que a pandemia volte com força. Então, foi uma decisão judicial da primeira vara de Rio Largo condenando 5 empresas. Isso serve de exemplo para todas as outras. Tem um efeito punitivo por si só, né, como o senhor vinha me explicando, mas também pedagógico. Sim, né? A condenação é para o pagamento de indenização, para que aquelas empresas venham a ser punidas pelo fato de não estarem observando essas regras, mas também o efeito pedagógico, para que elas aprendam com essa punição e elas não continuem, né, ignorando aquilo que está previsto no decreto municipal. Doutor Henrique, o senhor é advogado trabalhista. Agora vamos falar da perspectiva de quem é funcionário, né? De quem é obrigado a estar ali naquele ambiente e muitas vezes vê o desrespeito dessas normas, vê que não tem uma fiscalização, porque assim, onde tem gente muito público, né, é necessário que alguém esteja ali solicitando que as pessoas se distanciem, oferecendo o álcool, medidas que foram muito tomadas, né, nos piores momentos da pandemia, mas todo mundo relaxou. Hoje a gente não vê mais ninguém oferecendo álcool para cliente limpar a mão, não é verdade? Sim. Mas
Mas então cabe às empresas fazer isso. E se o funcionário percebe que a empresa está desrespeitando rigorosamente as medidas, o que fazer? Veja, Beatriz, é uma pergunta bem importante, né? Porque a empresa tem que se preocupar com o consumidor, com o seu cliente, mas tem que se preocupar sobretudo com o seu trabalhador. Aquela pessoa que sai de casa diariamente para ir lá à empresa prestar seus serviços, e ela não pode estar exposta naquele ambiente ao contágio do coronavírus, né? A gente tem, inclusive, uma discussão sobre se o coronavírus pode ser considerado uma doença ocupacional ou não. Na medida em que a empresa não toma essas providências, não adota essas regras, e aquele trabalhador venha a ser contaminado, né, tem um contágio no ambiente de trabalho, pode sim ser considerado uma doença ocupacional e a empresa pode vir a ser responsabilizada por isso. Mas como é que ele faz para denunciar? Ele pode procurar os órgãos de fiscalização, né, no caso do trabalhador, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, e Previdência, ou ainda a própria Justiça do Trabalho, através de um advogado particular, e mover um processo contra aquela empresa para que ela cumpra com as regras de distanciamento social. E há risco de perder emprego, de ser perseguido, de ser retaliado, se a pessoa fizer a denúncia? Veja, essas denúncias elas podem ser feitas, inclusive, de forma anônima. Né? Não somente na Justiça do Trabalho, mas as denúncias junto ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, podem ser feitas de forma anônima. Então, aquele trabalhador que está empregado, trabalhando, não se recomenda que ele entre com um processo contra a empresa na Justiça do Trabalho, mas ele pode tomar outras providências exatamente para buscar, né, a observância dessas regras. Agora vamos falar da perspectiva do consumidor. Sou consumidora, estou muito incomodada porque estou ali no banco já há meia hora, 40 minutos, tem muita gente, não fui atendida, não tem distanciamento, não tem nenhuma medida sanitária. Quem eu procuro para fazer a denúncia? O PROCON é uma das vias, né? Isso, pode procurar o PROCON, mas nesse caso deve procurar o próprio Ministério Público, que foi inclusive o autor da ação, né, a ação movida contra essas empresas e que teve essa condenação, inclusive, né, antecipação da tutela para que as empresas passem a adotar as medidas de distanciamento social. O que significa essa indenização solidária, como determinou a juíza, a doutora Marcli, na sua sentença? A indenização solidária, Beatriz, significa que todas as empresas são responsáveis pelo pagamento daquela indenização. A indenização foi fixada, no primeiro momento, em R$300 mil, e aquelas 5 empresas que são réus no processo devem arcar com os R$300 mil. Cada uma delas pode arcar individualmente com o valor total, porque a responsabilidade é solidária. Mas com certeza, né, doutor, só para a gente concluir de tudo isso, fica aí o exemplo para toda e qualquer empresa, seja banco, supermercado, não só de Rio Largo, todas do município e aqui também em Maceió, para observarem constantemente o respeito às normas sanitárias, né, a essas medidas, né, não relaxar, cobrar isso também dos clientes quando eles não quiserem usar a máscara, não quiserem manter aquele distanciamento, porque no final das contas quem pode ser multado e pagar o pato é a empresa. Perfeito. Né? As empresas devem observar essas regras, as empresas devem cobrar, né, que os consumidores, que os clientes observem essas regras e também que os trabalhadores também precisam, né, manter o distanciamento, usar o álcool em gel, usar as máscaras, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe que é necessário, né, para combater a Covid-19. Pois é, tudo aquilo que a gente já sabe, né, doutor Henrique Messias? Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos ao vivo aqui para o Cidade Alerta, né? Porque não custa a gente estar lembrando isso o tempo todo, né, Edson? Todo mundo já sabe que para entrar numa loja de conveniência, numa padaria, no shopping, nas lojas, tem que estar de máscara. Mas o pessoal relaxa, às vezes o vendedor, para não se indispor, né, com o cliente, não pede. Só que tem alguém observando tudo isso e uma denúncia pode ser feita. Então, é preciso que haja essa compreensão das duas partes, né? Do consumidor, do cliente, que também tem que estar ciente do seu dever. Ele também precisa respeitar o decreto. O decreto não é só para a empresa, é para todos. Todos devem respeitar, né? Cada um fazendo a sua parte, para que ninguém seja prejudicado nesse jogo aí. E caso as empresas continuem descumprindo as medidas lá em Rio Largo, a sentença também prevê uma multa diária de R$5 mil. Eu volto com você. Exato, Bia. Como bem você falou, o doutor Henrique também falou, né? A responsabilidade é de todos, mas a empresa que recebe clientes, o banco também que recebe clientes, tem que redobrar a atenção porque a pandemia, de fato, continua.